Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, que o Senhor complete agora a medida da nossa bênção com a revelação da Tua Palavra, Senhor. Que a Tua Palavra faça sentido para fazer diferença nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, meu irmão. A palavra que o Senhor deu no meu coração essa manhã é a continuação e o complemento dessa peça. Eu vou convidar você a abrir a palavra de Deus no Salmo 115. O Salmo 115. Deus tem algo lindo para completar nas nossas vidas. Salmo 115, o verso 15. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a Ele aos filhos dos homens. Deus é o Criador. Ele se apresenta assim na Bíblia. Na Bíblia é o livro de Deus. E ela começa assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele não explica como criou, ele fala, ele criou. E ele deu ao homem. Como diz aqui, os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Ele entregou ao ser humano. E Deus ainda disse, dominem sobre toda a terra. Para nós, para os seres humanos. Vamos lá para Gênesis 1, 28. Gênesis 1, 28. Aqui falar da criação, não é? Eu vou ler, na verdade, Gênesis 1, 27, tá bem? Gênesis 1, 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E realmente, dentre todos os seres vivos, o homem prevaleceu, não é? O homem se multiplicou sobre a terra, dominou sobre todas as coisas. O homem é muito mais fraco do que muitos animais, mas o homem dominou. Deus deu isso. Deus criou a terra, deu aos homens e dizem: desfrutem, multipliquem-se, dominem sobre todas as coisas. E havia comunhão entre Deus e o homem. Quando Deus criou cada coisa, a gente vê na descrição da criação, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Mas quando Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, viu Deus que era muito bom. E todos os dias havia uma comunhão entre Deus e o homem. A palavra fala que todos os dias, na viração do dia, às 18 horas, Deus se apresentava e tinha uma conversa com o ser humano. Era uma comunhão linda e perfeita. Era uma harmonia entre o Criador e aquele que Ele criou com tanto carinho. Mas o homem foi separado de maneira brusca de Deus. E aqui eu acho uma coisa incrível, irmãos, que Deus não nos fez robôs, Deus não nos fez programados. Ele nos deu algo muito lindo e ao mesmo tempo muito perigoso. Ele nos deu direito de escolha, livre-arbítrio, liberdade. Então Deus, quando criou todas as coisas, Ele colocou uma árvore no meio do jardim. É chamado Jardim do Éden. Na verdade, você sabe onde é que surgiu a civilização humana? Lá na Mesopotâmia. Na história fala isso. Pois o Jardim do Éden, onde era? Na Mesopotâmia, entre o rio Tigre e o Eufrates. Exatamente ali onde o ser humano descobriu que surgiu a civilização, ali é realmente o Jardim do Éden. E vamos ali para Gênesis 2,15. Gênesis 2,15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar.
Deus estabeleceu aqui, vai começar a história da humanidade, no Jardim do Éden, entre o Tigre e Eufrates, onde é o Iraque hoje. Pôs ali o homem e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Não era maçã, não era uma fruta comum, não era uma fruta. Era uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus é 100% bom. O homem era bom porque ele era puro. O homem era inocente, como é uma criança ainda inocente. Mas Deus fala: olha, vocês só não comam desta árvore, porque se vocês comerem, vocês vão morrer. E a morte que Deus dizia era a morte, era a separação entre o homem e Deus. Iria acabar aquela comunhão, porque vocês vão conhecer não somente o bem, mas também o mal. E o ser humano foi enganado. Foi enganado por um ser, como na peça que nós vimos. Esse ser tem um nome, o nome dele é Satanás. Satanás também foi criado por Deus. Satanás é um anjo, é um ser espiritual. Mas Satanás, ele era querubim. Isso descreve, a Bíblia descreve muito isso. Um querubim ungido da guarda. Satanás vem e engana a mulher. Ele fala: Deus falou que vocês não podem comer desse fruto. Ele sabe que no dia que vocês comerem esse fruto, vocês vão conhecer o bem e o mal, vocês vão ser igual a Ele. Deus não quer que vocês sejam iguais a Ele. E a mulher então desobedece a Deus, come do fruto, oferece a Adam quer dizer humanidade. Ele oferece a Adão, ele também come. E o que aconteceu? O homem perdeu a pureza, o homem perdeu a inocência, o homem passou a conhecer o mal também, o mal. A Bíblia fala: miserável homem que eu sou, quando eu quero fazer o bem, eu encontro uma lei em mim de que o mal habita em mim. E assim o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer eu faço. Quem me livrará deste corpo de morte? Graças a Deus por Jesus Cristo. Aleluia. Eu me adiantei um pouco. Mas será que o mal realmente habita no ser humano? Como é que estão as notícias hoje em dia? Nós somos modernos, nós somos científicos, nós temos internet, nós temos avião a jato, nós construímos arranha-céu, e nós fazemos bomba, nós matamos, nós sequestramos, fazemos pedofilia, matamos animais, judiamos de crianças, pais abandonam filhos, marido abandona a esposa. Acho que nós somos maus. Isso separou o homem de Deus. O pecado, o mal separou o homem de Deus. Foi o que Deus havia dito: no dia que vocês comerem desse fruto, vocês vão conhecer o mal e vocês vão morrer. Isso aconteceu. O homem se afastou de Deus, definitivamente. Não tinha mais comunhão com Deus. Mas sabe, meus irmãos, nós fomos criados seres espirituais. Você é um espírito. Você é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. O espírito nunca morre. E o espírito tem sede de coisas espirituais. O espírito tem sede de Deus. Mas como o homem perdeu a comunhão com Deus, o homem foi buscar outras coisas para saciar essa fome espiritual. E o ser humano busca onde? Na ciência, no trabalho, no ocultismo, no esoterismo, filosofias, religiões. Não é? Mas Deus tem um plano.
Deus ama o ser humano. Deus ama você. Deus me ama. Ele nos criou. Ele cria o homem de volta. Então Deus fez um plano celestial que está em Gênesis 3,16. Satanás, aqui personificado como a serpente. Aliás, a Bíblia o descreve como a serpente, como o dragão, tem outras metáforas. Satanás conseguiu afastar o ser humano de Deus, mas então Deus dá um decreto em Gênesis 3:15. Gênesis 3:15. Deus diz assim a Satanás: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Não entendi nada. Como assim? É bem legal o que Deus faz, né? Jesus falou que muitas vezes ele fala por parábolas, para que as pessoas vejam e não entendam, ouçam e não compreendam, para que não se arrependam, vão e sejam salvas. Ah, mas Deus não quer que as pessoas sejam salvas? Quer, mas Ele fala, se você me buscar de todo o seu coração, você vai me encontrar. Deus quer nos abençoar, mas Ele é tão precioso. Jesus falou que o reino dos céus é como um tesouro tão precioso, que quando o homem encontra, ele vende tudo que tem para comprar aquele terreno onde está aquele tesouro. Então a palavra de Deus não vem assim barata, ela está aqui, mas ela tem que ser revelada. Aleluia. O que tem aqui? Deus fala a Satanás: eu vou colocar inimizade entre você e a mulher, porque foi a mulher que foi na conversa dele. E a semente da mulher vai ferir a tua cabeça. Agora vamos entender. Jesus é a semente. Jesus nasceu de mulher. A terra foi entregue aos filhos dos homens. A terra foi entregue ao ser humano. E Satanás governa este mundo. Satanás enganou o ser humano. Por isso que Jesus falou: vem aí o príncipe deste mundo e eu nada tenho com ele. Irmãos, o príncipe deste mundo é Satanás. As pessoas colocam tudo na conta de Deus. Eu posso afirmar para você que Deus não está feliz com essas guerras. Deus não está feliz com tudo isso. O príncipe deste mundo está feliz com isso. O ser humano está preso pelo príncipe deste mundo. Então Deus fala a Satanás: a semente da mulher vai ferir a tua cabeça. Você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai ferir a tua cabeça. Então Deus estava falando, quem é a semente? É a descendência da mulher. Jesus veio como homem. Jesus entrou legalmente na terra, porque a terra foi entregue aos filhos dos homens, então Jesus tinha que vir como homem, porque a terra foi entregue aos homens. Ele nasceu de mulher. A descendência da mulher feriu a cabeça da serpente, derrotou Satanás. Aleluia! Ele fala: você vai ferir o calcanhar dele. Realmente, Satanás feriu Jesus. Satanás maltratou Jesus, ele foi morto na cruz, ele foi levado à morte, feriu o calcanhar, mas ele vai ferir a tua cabeça, Satanás. E Jesus fez isso. Então, meus irmãos, Jesus teve que vir como homem, e para ele vir como ser humano, ele teve que nascer de mulher, a descendência da mulher, né? Vamos dar uma olhada agora lá em Gênesis 1,14. Gênesis 1,14. Deus trabalha com legalidade. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ah, eu não entendi de novo, o que é isso? Por isso que o Espírito Santo ajuda a gente, irmãos, por isso que é bom estar na igreja, porque na igreja há ensino, a palavra. Jesus, o ministério de Jesus era ensinar, Jesus ensinava. Como assim o Verbo se fez carne? O Evangelho de João começa dizendo assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é Jesus. Jesus é o Logos, Jesus é a palavra. Jesus é a palavra, Ele é o Verbo. E o Verbo, 1,14, e o Verbo se fez carne
E a palavra, o logos no grego, ele se fez homem e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Unigênito, Filho único do Pai, cheio de graça e verdade. Amém? Você está comigo? Está dando para acompanhar? Então, olha o plano de Deus. Ele já tinha decretado lá atrás: Satanás, a descendência da mulher vai ferir a tua cabeça. Eu fiz a terra, entreguei aos meus filhos, aos seres humanos, você roubou-os de mim, você sujou eles com o pecado, você colocou o mal dentro do ser humano, o ser humano perdeu a sua inocência, mas a descendência da mulher vai ferir a tua cabeça. Então Jesus é o plano de Deus. Jesus veio ao mundo para nos levar de volta a Deus. Jesus é a ponte para nos levar de volta a Deus. Para isso ele tinha que entrar no mundo como homem, como ser humano, porque a terra foi entregue aos homens. Amém? Aí olha o que Jesus disse, João 3,16. João 3,16. Saibam que Deus amou o mundo de tal maneira. Ah, mas Deus é mau, por que Ele deixa cair bomba? Por que Ele deixa matar criança? Por que Deus deixa isso, Deus deixa aquilo? O príncipe deste mundo é Satanás. A palavra de Deus fala que o mundo jaz no maligno, o mundo repousa no maligno. Ele é o príncipe deste mundo. Mas Jesus fala, saibam, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como assim deu o seu Filho? Deu o seu Filho. Deus enviou Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. Porque o pecado habita em nós, o pecado habita em você, o pecado habita em mim. Se eu não me controlar, se eu não lutar, eu vou fazer besteira, eu vou pensar besteira, eu vou fazer besteira. E você não? Então Jesus veio para morrer pelos nossos pecados. E aí ele fala assim, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Deus quer salvar a nossa vida, quer salvar a nossa família. Salvar do quê? Da perdição. Se nós vivermos somente como seres humanos, a gente se destrói, a gente se mata, a gente é mau. E Jesus veio para nos salvar. Ele morreu por isso. Aleluia. Satanás sabia disso. Eu imagino que desde o dia que Deus deixou esse decreto, Satanás saiba que o descendente da mulher vai te vencer. E desde Adão, passaram-se gerações e gerações e gerações e gerações e gerações, e Deus começou a falar através dos profetas, virá o Messias, Isaías profetizou, e Satanás está tranquilo, porque nunca nasceu ainda, não nasceu o Salvador, aquele que vai ferir a cabeça da serpente, até que uma festa no céu acontece, Deus manda miríades, centenas de anjos e falam paz na terra aos homens de boa vontade, glória a Deus nas alturas, porque nasceu o Salvador. Naquele dia Jesus nasceu, o filho da mulher, a descendência veio como homem, o verbo se fez carne, nasceu Jesus. Amém? Você está comigo? O Salvador nasceu, isso que ele fala, a Bíblia, o Salvador nasceu. Aquele homem que veio do céu para nos levar de volta a Deus. Satanás sabe disso. Satanás tentou matar Jesus, ainda quando recém-nascido. Satanás usa o rei Herodes e manda um decreto que todos os meninos judeus de menos de 2 anos de idade devem ser mortos. Imagina isso, que lei, hein? Imagina se fosse hoje em dia. Tem gente sendo acusada de genocida sem ter matado ninguém.
O Herodes botou um decreto e falou: todas as crianças, meninos de menos de 2 anos de idade sejam mortos, na tentativa de matar Jesus. Só que o anjo do Senhor avisou José: José, fujam para o Egito, porque o menino corre perigo. E Jesus escapou, né? Seus pais o levaram para o Egito. E depois que Herodes morreu, o anjo falou: podem voltar para Israel. Jesus estava no mar com seus discípulos, levanta-se uma tempestade. Pedro, pescador experiente, a maioria deles, nem todos, mas alguns deles eram pescadores experientes, falaram: mestre, acorda, a gente vai morrer, o senhor não está preocupado, a gente vai morrer. Para um pescador ter medo de morrer numa tempestade no mar, ainda que era o mar da Galileia, né? Você sabe, o mar da Galileia é um lago, é um grande lago, mas lá tem tempestade também. Para eles falarem: a gente vai morrer, é porque o negócio era feio, você concorda? O pescador está acostumado com tempestade no mar, não está? Mestre, a gente vai morrer. E Jesus repreende a tempestade. Quem você acha que mandou aquela tempestade? Deus? Jesus repreendeu a tempestade. Satanás tentou de novo matar Jesus. E mais uma vez, eu vou pedir para você agora abrir comigo Lucas 4, 29. Lucas 4, 29. Esse homem é um perigo, Satanás tem que tentar matá-lo. Lucas 4, 29. Levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. A turba, a multidão, levou Jesus até o alto de um precipício para jogá-lo de lá. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Como assim? Como assim? Passando pelo meio deles, retirou-se? Ele é Deus, né? Ele tem autoridade. Essa cena, quem assistiu The Chosen deve ter visto essa cena. Eu não vi no The Chosen, eu nunca assisti um episódio inteiro, mas é muito interessante, me disseram. Mas você imagina aquela multidão: joga aqui, vai jogar. Nós fomos para Israel, nós vimos esse monte, realmente é terrível, assustador. E aí Jesus passa pelo meio deles, vai passando. Quem se atreve a segurá-lo? Satanás tentou muitas vezes matar Jesus, até que finalmente Jesus entrega a sua vida como cordeiro, como ovelha muda que vai ao matadouro. Ele se ofereceu por nós. Ele não clamou, não resistiu, não lutou. Como ovelha muda, ele foi ao matadouro por nós. Para isso, ele teria que morrer de uma forma específica, porque está escrito: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Ele teria que morrer pendurado no madeiro, para ser maldito, para ser amaldiçoado, para levar a nossa maldição. Ele não podia ser morto apedrejado, nem afogado, ele teria que morrer pendurado no madeiro. E havia um dia específico para isso. Na Páscoa, o cordeiro era sacrificado. Eles estavam em Israel, eles conheciam a lei. E uma vez por ano, o sumo sacerdote sacrificava um cordeiro que tirava os pecados da nação de Israel, cometidos naquele ano. Mas Deus envia João Batista para preparar o caminho do Salvador, e olha o que João Batista declara, João 1, 29. João 1, 29. João 1, 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que coisa louca é essa? Esse é um homem, e ninguém nem conhecia esse homem ainda, mas o Espírito Santo revelou para João Batista: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que no dia da Páscoa,
os príncipes, os sacerdotes, os dirigentes de Israel não queriam, eles queriam matar Jesus, mas não queriam matar Jesus na Páscoa, porque a Páscoa era uma festa. Eles diziam, não, porém na Páscoa. E você sabe quando foi que Jesus foi morto? Na Páscoa. Enquanto o sacerdote estava sacrificando o cordeiro, Jesus estava sendo sacrificado por nós. Aleluia! Para tirar o pecado do mundo. Isaías profetizou isso. Eu acho que é importante você ler. Isaías, um profeta que viveu 600 anos antes de Cristo. 600 anos antes de Cristo. Profetizou. Isaías 53. Isaías 53. Por isso que a Bíblia é um livro tremendo, irmãos. É a palavra de Deus. Isaías 53, verso 4 e 5. Isaías 53, 4. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sabe, o Alexandre, porque o Alexandre conheceu Jesus com 20 anos, mas sabe o Alexandre com 19 anos de idade? Já tinha experimentado maconha, ainda que só uma vez, mas já estava começando aquela história que a gente viu aqui em cima. Estava começando a história, não é? O Alexandre já estava em São Paulo estudando, fazendo faculdade na USP. Tinha uma namorada em Ubatuba, mas tinha um monte de ofertas lá. O Alexandre já estava caminhando para os caminhos da ciência e do esoterismo. Eu já buscava filosofia oriental, lia um monte de coisa. O Alexandre já estava ficando egoísta. Mas o castigo que me afasta, o que me afastaria eternamente de Deus, porque quando a gente começou a namorar, eu falei para Kátia, só não vem com esse negócio de Jesus e de Deus. Os nossos filhos, quando a gente se casar, vão ter liberdade de escolha, eles vão poder participar do carnaval, eles vão poder fazer o que eles quiserem, combinado. E ela, com sabedoria, falou, tudo bem. Ela sabia que Jesus era mais forte, né? Esse Alexandre, que nunca ia conhecer Deus, né? O castigo que me afasta de Deus, que é esse mal que habitava em mim e ainda habita, esse mal Jesus levou. O meu castigo Jesus levou, o meu pecado Jesus levou, a minha maldição Jesus levou. Aquele vazio que eu tinha aqui dentro, que eu vinha aqui para a Praia do Cruzeiro, ficava olhando para o mar e falava, Deus, se o Senhor existe mesmo, dá um sinal aí para mim. Tudo isso Jesus levou na cruz, por mim, Ele morreu por mim. Aleluia! E quando eu tinha 20 anos de idade, entreguei minha vida para Jesus, e aí a minha vida começou a mudar. Porque o Espírito Santo entrou na minha vida. Então Jesus morreu por nós, Jesus morreu por você, Jesus morreu pela sua família. A gente tem que entender isso, irmãos. Mas Ele não somente morreu, Ele ressuscitou. Ele veio como homem, Ele morreu, mas Ele não somente morreu, Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Como é que pode isso? Ressuscitar. Veja lá em Mateus 16, 21. Mateus 16, 21. Ele avisou isso para os discípulos antes de acontecer, porque era muito difícil acreditar nisso, então Ele avisou antes. Mateus 16, 21. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém
e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto, convinha ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Ele ressuscitou no terceiro dia. Há inúmeras e infalíveis provas da ressurreição de Jesus. O túmulo estava vazio, a pedra foi removida. Você sabe, se você não sabe ainda, que eles não eram enterrados como nós, num caixão a 7 palmos debaixo da terra. O corpo era envolto em lençóis de linho e era depositado num túmulo escavado na rocha. A pedra foi removida por um anjo, Jesus saiu, o túmulo estava vazio. Aqueles discípulos viram isso, por isso eles creram e eles morreram por Cristo, porque eles viram o túmulo vazio, e não somente eles viram o túmulo vazio, eles viram Jesus ressurreto. Jesus apareceu durante 40 dias aos seus discípulos, ressurreto. De uma só vez ele foi visto por 500 irmãos. Você acha que eles iam levar essa mentira se Jesus tivesse morrido e não ressuscitado? Eles iam morrer por causa de Cristo? Morreu, acabou, passou. Mas eles viram Cristo ressurreto. Eles estiveram, eles andaram com Ele. Por isso eles falavam assim: nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, porque debaixo da terra, debaixo do céu, não há nenhum homem, nenhum nome dado aos homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser Jesus Cristo. Aleluia! Desde então, todos os que recebem Jesus se tornam filhos de Deus. A gente nasce de novo. A gente nasce, o pecado está em nós, mas quando a gente recebe Jesus como Senhor, o Espírito Santo habita em nós, o nosso pecado é levado, é lavado na cruz e a gente se torna filho de Deus. Tem isso na Bíblia? Tem. Veja João 1,12. João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quando você crê em Jesus Cristo, entrega a sua vida para Jesus, você se torna filho de Deus. Filho de Deus. Hoje eu sou um filho de Deus. Quando eu tinha 20 anos de idade, eu entreguei minha vida para Jesus Cristo. Ele levou o meu pecado, a minha maldição, a minha dor. E o meu testemunho para vocês é que desde os 20 anos de idade eu sou muito abençoado. Eu nunca mais experimentei droga. Uma vez, experimentei maconha. Eu nunca tive relação sexual com nenhuma mulher, a não ser a minha esposa. Nunca tive. Eu nunca mais busquei outros caminhos, outros deuses, outras filosofias, outras religiões. Eu entreguei minha vida para Jesus. E eu sou feliz. Eu sou filho de Deus. Passo por lutas, por problemas, por aflições, mas Ele está comigo em todas elas. Aleluia! E aí Jesus então diz para você e para mim: olha, o diabo não veio senão para roubar, matar e destruir. Não cai mais na conversa dele. O Adão lá atrás caiu nessa conversa e trouxe consequência para toda a humanidade, mas Deus então envia o novo homem para consertar essas coisas. Não cai mais na conversa dele. O ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Vida com abundância. Jesus tem para você paz, alegria, saúde e prosperidade. Aleluia! Eu tenho vivido isso. Isso é a bênção que Deus tem para você. Deus tem para cada um de nós. E eu creio que todos vocês sabem, mas é bom que saibam onde está esse endereço na Bíblia.
como é que a gente recebe Jesus? Como é que a gente entrega a vida para Jesus? Como é que muda a nossa vida no mundo espiritual? Romanos 10, vamos ler só mais esse texto? Romanos 10, verso 9 e 10. Não, Romanos 10, 8 a 10. Romanos 10, 8. Mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Simples assim. Eu sempre digo, tão simples que dá raiva. Se eu soubesse, teria feito antes. Apesar que eu fiz com 20 anos de idade. Foi uma boa idade. Se você crê que Jesus ressuscitou dos mortos, e se você com a tua boca confessa que Jesus é o teu Senhor, você é salvo. O Espírito Santo passa a habitar em você. Os seus pecados são lavados pelo sangue de Jesus. E você começa a caminhar numa vida nova, uma vida de paz. Amém? Nunca mais a gente erra? Erra. Se dissermos que não temos pecado algum, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo e perdoa os nossos pecados e nos purifica de toda injustiça. Amados, escrevo-vos essas coisas para que saibais que tendes um advogado junto ao Pai. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. A nossa vida é diferente, irmãos. Amém? O Senhor te abençoe e te proteja. O Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê graça. O Senhor levante o seu rosto sobre a tua vida e te dê a paz. Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yaer Adonai panav elecha veichuneka, Issa Adonai panav elecha veiasem lecha shalom. Shalom, povo de Deus, abençoa teu irmão, aleluia, boa semana.